Na política, é sempre possível encontrar um caminho melhor para avançar. O liberalismo conservador valoriza o individualismo e a competição, mas não dá oportunidades iguais na concorrência por uma vida melhor. Do outro lado, o socialismo stalinista prega a igualdade, mas não se adapta à democracia. Restringe a liberdade de escolha e desperdiça o potencial das pessoas. Ou seja, um sistema oprime e outro explora o trabalhador. Mas há um caminho onde o socialismo e a liberdade se encontram. E é a esta corrente que o Partido Socialista Brasileiro se filia. Muitas palavras ajudam a entender o que é socialismo. Solidariedade, justiça, fraternidade, paz, responsabilidade. Há 70 anos, o Partido Socialista Brasileiro defende estes conceitos. O socialismo democrático é o caminho do homem rumo à igualdade, ao bem-estar de todos. Hoje, o socialismo está integrado ao nosso modo de pensar. É a esperança de melhores condições de vida para todos, da busca de oportunidades iguais, de reconhecer e respeitar as diferenças e lutar por um desenvolvimento que inclua todas as pessoas. Mas o socialismo é uma luta permanente, precisa de vigilância constante. Socialismo não é um regime de governo, é um ideal de vida. O socialismo é uma finalidade sem fim. Você tem que agir todos os dias como se fosse possível chegar no paraíso, mas você não chegará. Mas se não fizer essa luta, você cai no inferno. O socialismo surgiu com duas revoluções. Em 1760, começou a Revolução Industrial na Inglaterra, com novas máquinas, energia a vapor, organização capitalista. Em 1789, a Revolução Francesa dava início à doutrina que pregava liberdade, igualdade e fraternidade. Pierre Leroux, em 1831, ligou a luta por justiça a uma palavra: socialismo. A luta era para defender os trabalhadores que não tinham direitos estabelecidos e eram maltratados até com chicotadas. Socialismo é combater a exploração do homem pelo homem. Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Se você acredita na paz, é porque o socialismo está dentro de você. No Brasil, a força dessa ideia prosperou. Já em 1945, um grupo de intelectuais se juntou a estudantes, operários e trabalhadores rurais para criar a Esquerda Democrática. Era a semente do Partido Socialista Brasileiro, fundado 2 anos depois. Dia 6 de agosto de 1947, o PSB foi registrado, sob a liderança de João Mangabeira, Hermes Lima e Domingo Velasco. São 70 anos de socialismo democrático em nosso país. A opção pela liberdade ficou clara quando, depois da cassação do Partido Comunista, o PSB abrigou muito de seus militantes, mas sem abrir mão de seus princípios. Em seu manifesto, o Partido Socialista Brasileiro criticou duramente a ausência da democracia do stalinismo. E assim, o Partido Socialista Brasileiro começou a atrair os maiores intelectuais brasileiros, entre eles Rubem Braga, José Lins do Rego, Antônio Cândido, Freitas Nobre, Sérgio Buarque de Holanda, Hélio Pellegrino e Fúvio Abramo. Socialismo sem liberdade, socialismo não é. Liberdade sem socialismo, liberdade não pode ser. Se você é justo e acredita na justiça, é porque o socialismo está dentro de você. Organizado em 1950, o PSB decidiu enfrentar Getúlio Vargas e lançou seu primeiro candidato a presidente da República, o senador e jurista baiano João Mangabeira. Mas foi no Recife, em 1955, que o Partido Socialista Brasileiro mostrou sua maneira de governar. Pelópidas da Silveira foi eleito prefeito e introduziu políticas públicas que se tornaram referência. Desde os primeiros anos, o PSB expôs suas marcas. A política nacionalista pela construção de uma nação economicamente independente na campanha do Petróleo é Nosso e na criação da Petrobras. Com a eleição de Roberto Guzmão como presidente da União Nacional dos Estudantes em 1947, o partido começa a lutar por uma educação mais inclusiva.
Ao apoiar a greve dos 300 mil em 1953, com o líder metalúrgico Remo Forme, o PSB defendeu os direitos dos operários, que receberam um aumento de 32% e garantiram várias conquistas. A luta pela inclusão social se fortaleceu com a organização das Ligas Camponesas de Francisco Julião e João Pedro Teixeira, na luta pelos direitos do trabalhador rural. A defesa da democracia foi evidenciada na campanha da legalidade, em defesa da posse de João Goulart. O PSB participou da experiência parlamentarista brasileira com 2 ministros, João Mangabeira e Hermes Lima. Um dos maiores erros históricos das esquerdas que se fanatizaram foi antagonizar socialismo e democracia. 1964. Começa uma longa e tempestuosa noite. Um golpe de Estado barra o avanço das reformas de base das forças de esquerda, como a reforma agrária. Um ano depois, o Partido Socialista Brasileiro é extinto pela força de um decreto ditatorial. Sem a estrutura partidária, os socialistas foram dispersados, ficaram sem voz. Mas continuaram na luta. Houve, porém, resistência. O estudante Altino Dantas Júnior, mesmo na clandestinidade, foi eleito presidente da UNE. E em plena ditadura militar, em 1968, o PSB ajudou a organizar a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. O que seria de mim se eu não tivesse o meu sonho, aprisionado no chão que germinou esse medo? Com a reconquista da democracia em 1985, o Partido Socialista Brasileiro é refundado, um recomeço de luta em oposição ao governo Sarney. Na primeira eleição direta para a presidência da República, o PSB se uniu às forças da esquerda e lançou o jurista José Paulo Bisol como candidato à vice-presidência ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva. O partido se fortaleceu com a eleição de prefeitos de capitais, governadores e o reforço de seus quadros. Com Miguel Arraes, o PSB inicia uma nova fase. Votou pelo impeachment de Fernando Collor e esteve no governo Itamar Franco com 2 ministros, Jamil Haddad, que no Ministério da Saúde implantou o Programa de Medicamentos Genéricos, e Antônio Aes na pasta da Cultura. Durante 8 anos, foi oposição ao governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. Para vencer a cláusula de barreira que ameaçava a existência do partido, em 2002 lançou o candidato à presidência da República, o então governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. A estratégia deu certo. Nessa eleição, o PSB elegeu 4 governadores e se fortaleceu. No segundo turno da eleição presidencial, o partido volta a fazer parte da Frente Brasil Popular e participa do governo Lula. A pasta de Ciência e Tecnologia foi ocupada por Roberto Amaral, Eduardo Campos e Sérgio Rezende, quando o partido confirmou o compromisso com a inovação, a modernidade e o apoio às pesquisas. O PSB participou do primeiro governo Dilma, mas em 2013 era hora de avançar. Em carta, o presidente do Partido Socialista Brasileiro, Eduardo Campos, criticou a política econômica, anunciou a saída do governo e disse que o partido teria uma candidatura própria à presidência da República. O novo caminho foi interrompido por uma tragédia. 2 vezes eleito governador de Pernambuco, com ótima avaliação de sua gestão, Eduardo Campos era o candidato à presidência quando morreu num acidente aéreo. Mesmo com abalo, a candidatura foi mantida com Marina Silva e Beto Albuquerque. Os dois tiveram 22 milhões de votos. Em outubro de 2014, uma nova executiva é eleita por aclamação, com o advogado e militante socialista Carlos Siqueira na presidência do partido. Nas eleições municipais, em 2016, o PSB foi o partido político que registrou o maior crescimento. Hoje, o PSB tem 3.637 vereadores, 418 prefeitos, incluindo grandes cidades, capitais, e 3 governadores, Paulo Câmara, Rodrigo Hollenberg, Ricardo Coutinho e o vice-governador de São Paulo, Márcio França, deputados federais, senadores. Fruto do trabalho de organização partidária, o PSB está hoje em quase 5 mil municípios. É a terceira força política em votos e o partido de esquerda que mais cresceu.
Atualmente, o PSB é oposição ao governo Temer, votou contra a reforma trabalhista e também é contra a reforma da Previdência. O partido apoia o afastamento de Temer e prega a realização de eleições diretas já. O sonho é que leva a gente pra frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado, acomodado. Se você acredita na ousadia e na criatividade, o socialismo está dentro de você. O PSB é o partido que mais cresce no Brasil na busca por uma sociedade democrática e que respeite os direitos de minorias e de segmentos organizados. O Partido Socialista Brasileiro tem valorizado políticas específicas. As mulheres, tão importantes na construção histórica do pensamento socialista, têm ocupado espaços cada vez mais importantes no partido e na política brasileira. O PSB combate todo tipo de preconceito e tem investido na formação de novos quadros, especialmente entre a população afrodescendente e os jovens, com cursos e seminários de formação política. É preciso renovar com consciência. Em respeito à identidade de gênero, o Partido Socialista Brasileiro desenvolve intensa campanha de combate à intolerância e à violência contra a comunidade LGBT. Socialismo é a luta por todos. Esta é a política do PSB. Estou convencido que há somente um caminho para diminuir os graves males do capitalismo: o estabelecimento de uma economia socialista acompanhado por um sistema educacional orientado por metas sociais. Se você acredita que a política pode ser feita com fraternidade e lealdade, o socialismo está dentro de você. Antônio Cândido, um dos mais brilhantes intelectuais brasileiros, dizia que o socialismo triunfou. Ele tinha razão. Toda a conquista dos trabalhadores se deve à doutrina socialista, à maneira de ver o mundo como um lugar de justiça, em que todos possam ter direitos iguais. No Brasil, as conquistas democráticas das últimas 3 décadas estão à vista de todos. Mas se soubemos construir nossa democracia, não fomos tão bem na criação de uma sociedade mais justa e solidária. Precisamos retomar as políticas públicas de universalização da educação, dar eficácia às ações do SUS como programa de saúde pública universal e gratuita. Criar um ambiente de desenvolvimento sustentável e moderno que prepare o Brasil para as próximas décadas. O socialismo não é um dogma. O socialismo é uma civilização, uma atitude em relação às questões mais importantes de nossa vida: paz, justiça, igualdade, humanismo. A igualdade e a liberdade perseguidas pelos socialistas referem-se ao termo omitido do pensamento político burguês, ou seja, à construção da fraternidade em suas bases estritamente terrenas. Trata-se, portanto, de instituir uma sociedade de acolhimento, de hospitalidade, de respeito recíproco, que unifica, por conseguinte, em uma única causa, todas as diferentes lutas libertárias. Carlos Siqueira, presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro.